Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês também. Eu tenho aqui uma capa de almofada que eu vou costurar ainda, bem simples eu vou fazer, com um ursinho de Natal, tá? Então, eu já comecei a pintar, eu vou disponibilizar esse risco e eu já comecei a pintar, tá? Então, eu fiz o seguinte, olha, aqui tá o risco completo, é o ursinho com árvore, esse risco é meu, e eu usei, para iniciar, peguei o pincel Pituá, clareador e sépia. Eu molhei o pincel no clareador, tirei o excesso, vim com sépia e deixei a tinta bem diluída, tá? Então, o que que eu fiz? Eu tô mostrando agora esse processo porque eu não gravei, tá? Então, eu fui ao redor da fita, aqui é uma moldura de fita. Então, ao redor da fita, eu vim com esse pincel, passando contorno e esfumando, tá? Esfumando até que meu pincel ficasse limpo, ó. Praticamente não tem pra cá. Então, foi só a sujeirinha do pincel. Eu fui contornando ele todinho. Olha, onde tem a fita, tá? E onde tem a árvore aqui não tem espaço para isso, então parei por aqui mesmo, certo? Depois eu vim com o stencil. Esse stencil eu já tenho, já era um stencil que eu tinha, antigo. Espero que ele ainda esteja, né, vendendo ainda, encontrem, né? Se você não encontrar esse stencil, eu vou passar referência, porque ele já é antigo. Pode usar outro, né, outro de bola, de alguma decoraçãozinha assim que tenha penduradinha, para fazer um complemento, tá bom? Então, eu vim, olha, eu só fui agora com sépia puro no pincel, fui preenchendo e depois eu fiz o acabamento com essa parte aqui que é para deixar ele penduradinho. Agora, eu vou usar a tinta, vou pintar a fita, eu vou usar o vermelho, certo? Vou usar o vermelho tomate, vou usar o verde oliva para dar uma sombra. Se você não quiser usar o verde oliva, pode usar o vinho também, tá? Então, é assim, eu vou dar essa sombra em seguida de ter usado o vermelho. Então, eu venho com o vermelho, olha, eu começo. Faço o contorno bem certinho. Eu gosto de, quando tem, assim, partes que eu preciso ter o contorno, eu prefiro preencher o contorno e depois eu faço a pintura, tá? Então, eu venho com esse vermelho, eu vou preencher ele todo. Agora, olha, eu fiz por partes, tá? Não vou preencher todo de uma vez. Você faz isso também quando estiver pintando, para que não seque. Então, agora eu venho com verde oliva. Nas partes que a fita dobrou, virou, então eu vou usar esse verde, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui eu sei o que essa de cima, a seguinte aqui, né, conforme dobrou, essa ficou por cima, porque ela tá inteirinha. Então, a que ficou pela metade vai receber sombra. Contorna certinho e vai esfumar. Esse tecido, ele não vai mais, ele não vai absorver como pano de copa, então eu preciso tomar cuidado com essa sombra. Tá? Não precisa estender muito, não. E vou esfumando. A mesma coisa, olha, quando eu tenho, uma ficou por cima, ela dobrou, então essa parte aqui ela ficou por cima e esta daqui por baixo. Então, eu venho com sombra aqui também, olha. Vendo? Eu não vou estender muito essa sombra, tá? Então, toda vez que tiver por baixo, olha, ela vai receber sombra. Aqui também, ó. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Em alguns lugares, depois eu posso reforçar essa sombra. Então, em alguns lugares, por exemplo, aqui, olha, eu posso estender um pouquinho mais essa sombra. Aqui, nessa voltinha. Olha, aqui já tá secando um pouco, então já começa a
ficar um pouquinho mais difícil de espalhar. Tá? Então, em alguns lugares eu posso dar um pouquinho mais de efeito, colocando essa sombra. Gente, eu fiz o vídeo da cereja e eu deixei ele na íntegra, não cortei. Algumas pessoas, algumas não, uma pessoa só, né, que comentou, achou que eu tava pintando em câmera lenta, mas não, é porque eu pinto devagar mesmo. Então, às vezes, por isso que eu corto o vídeo, por isso que eu não pinto todinho ali assim, com vocês, né, porque fica muito demorado. Então, eu fiz isso, agora eu vou vir com o branco. Agora eu venho com o branco. Acho que vocês nem viram direito, né? Então, o branco um pouquinho menos, olha. Venho mostrando que a fita dobrou aqui, que ela está por cima. Certo? Então, aqui, nessa parte, eu vou iluminar. Tá? Posso até colocar um pouco mais. Eu vou suavizando ela aqui, olha. E aqui onde a fita, como nós falamos, né? Uma ficou por cima e outra dobrou, né? Por baixo. Então, aqui também eu vou iluminar. Aí, olha, suavizo até que ela desapareça aqui. Tá bom? Não sei se dá pra ver bem. Aí, em alguns lugares, eu posso vir com pincel pituá menorzinho ou até um lixado. Tá? Eu tiro bastante o excesso. E eu venho, olha, aqui, tá vendo que ela está mais alta? Eu coloquei a sombra. Então, aqui na parte de cima, eu posso dar um pontinho de luz. Sempre tirando o excesso. Olha, suavizo também, para ficar mais concentrado aqui nessa parte de cima. Tá? Aqui também. Um pouco aqui. Aqui, olha, eu posso até iluminar já, mas por trás eu vou fazer a sombra, tá? Então, aqui também eu ilumino. Vai ser assim a fita todinha, até o final dela, todos os lados. Para finalizar a fita, eu venho com vermelho fluorescente. E eu vou passar onde eu coloquei o branco. O branco precisa estar seco, tá? Aqui tem que estar sequinho, para poder vir com essa cor. Então, eu venho com ele, olha. Para não dar aquele tom de palidez que o branco deixa, eu venho já com vermelho. Coloco por cima, tá? O vermelho flor. Mesma coisa aqui. Então, todas as áreas que colocou branco, você vai usar o vermelho. Se não quiser, tudo bem, não precisa, né? Mas para tirar um pouquinho do aspecto de... assim, de que tá desbotado, esse vermelho fica bom aqui. Tá bom? E esse pincel que eu tô usando é o pincel macio, pra não ficar raspando muito no tecido. Então, vamos para a árvore. Para a árvore, eu vou pintar da seguinte maneira. Eu vou usar o verde folha, verde grama, verde musgo, preto e branco. Por quê? Eu vou pegar o verde folha e vou fazer um tom mais claro com o branco. Então, essa primeira parte aqui da árvore vai ser uma mistura de verde folha com branco. Essa penúltima parte aqui vai ser uma mistura de verde musgo com preto. Tá? Não vou deixar muito escuro, não. Vou deixar uma tonalidade um pouquinho mais escura que o verde musgo. E aqui no finalzinho eu vou usar o verde pântano. Tá bom? Então, a mistura eu tô fazendo assim, ó, nessa proporção. Branco, um pouco de diluente ou água,
E vou agora colocar um pouquinho do verde pra ver que tom eu vou chegar, tá? Se vai ficar muito escuro, se não vai. Olha, eu tô achando muito clarinho, então vou escurecer um pouquinho. Um pouquinho mais de verde. A mesma coisa vai fazer depois com o verde musgo e o preto. Eu quero um degradê, então é assim que eu vou fazer, tá? Olha, um pouquinho mais do verde. Tô sujando minha tampinha. Olha, diluente. Nesse tom já tá bom. Tá? Então, agora eu vou preencher. Então, eu vou fazer o seguinte, que eu acho mais fácil. Eu vou usar um pincel pequeno e vou contornar aqui a minha árvore. E depois, eu venho com um pincel maior preenchendo. Aqui não tem segredo, né? Só preencher. Vamos preencher todas as cores, e depois eu vou vir com luz e com sombra. Agora, olha, uma porção bem maior de verde musgo. Eu venho com um pouquinho do preto e vou fazendo o teste, olha. Eu não quero que chegue no tom do verde pântano. Eu só quero escurecer um pouco o musgo. Preciso de mais. Olha. Quando você for fazer misturas assim, você precisa dissolver direitinho a tinta, tá? Porque senão uma parte fica com preto e vai ficar manchado. Olha, pra mim já tá bom essa tonalidade. Esse tom aqui, você pode, em vez de fazer como eu estou fazendo aqui, pode usar o verde pinheiro. Tá bem parecido com o verde pinheiro. É que eu não tenho aqui, então eu tô fazendo a misturinha aqui. Tá? Então agora eu vou preencher essa parte e o restante. Para sombrear agora, eu vou usar o próprio degradê que eu tenho aqui, tá? Então, por exemplo, aqui é uma cor mais clara, eu vou usar o verde folha. Vou fazer aqui olha, tá dando pra ver? Eu vou, olha, sombrear. Então, aqui eu faço assim, o contorno, né? Depois eu vou esfumar. Eu vou usar o próprio degradê que eu fiz. Se por um acaso ficar muito clarinho, aí o que acontece? Eu entro um pouquinho com a cor que vem em seguida, tá? A cor em seguida desse é o verde grama. Se precisar, eu entro com um pouquinho do verde grama aqui. Então, aqui onde tá a fita, eu sombreio. Vou suavizando, tá? Vou até onde consigo. No caso aqui, eu vou sombrear essa lateral e um pouquinho aqui. Se tiver com dificuldade porque já tá secando, né? Então, se tiver com dificuldade para sombrear, pode usar o diluente ou clareador aqui pra ajudar, tá? Então, um pouquinho aqui na lateral. Eu não chego nas pontinhas, porque eu vou usar o branco nas pontas. Ok. Lavo o pincel e venho para a próxima cor. Aqui, então, no caso, seria essa cor, né? Eu vou ver se vai ficar bom aqui no verde folha. Se eu achar que não tá bom, eu vou entrar com verde musgo. Mas vai ficar bom. Então, olha, contornei. Aqui é aquele esquema, né? Se achei que ficou marcado demais, essa sombra ela não ficou suave, eu entro com uma cor de base, que é o verde de folha aqui. Ah, então, para essa parte aqui já começa também a sombrear embaixo. Então, é aquilo, ó. Não posso pôr muito, né? Coloco, contorno.
Já vou esfumando. Olha, pegando verde folha, pra suavizar. Então, ó, eu deixo onde tem o bico, aqui o biquinho, olha, não coloco muita tinta ali. Não espalho muito ali. Eu vou espalhar mais nessa área aqui. Eu vou usar um pouquinho do diluente. Bem pouquinho, tá? Agora, a mãozinha dele tá fazendo uma sombra também. Mais aqui embaixo. Olha o diluente. Então, eu vou fazer conforme. Aqui eu não posso expandir muito, tá? Então, olha, verde folha, pra suavizar. A sombra aqui é o contorno, né, da mãozinha. Então, é esse formato que minha sombra tem que ter. Não é mão, né? É pata. Olha aqui, um leve contorno. Contorno maior embaixo. Manchando. Certo? Então, vocês entenderam, né? Aqui. Então, agora, olha, eu sombreei aqui o verde pântano com um pouquinho do preto, tá? E aqui eu sombreei com o verde pântano. Agora, antes de iluminar, eu vou estampar a minha árvore. Então, eu vou usar, olha, todos os tipos de stencils que eu acho que vai combinar, né? Tá vendo? Então, cada parte eu vou colocar um stencil. Pode ser até os de arabesco, tá? Que vai ficar bonito também. Então, eu vou misturar aqui. Pra estampar não tem segredo, né, gente? É só pegar o stencil, encaixar direitinho. Eu vou encaixar, olha, pra pontinha, né? Pra que fique um triângulo de acordo com a minha árvore. Então, olha, já pega e já... né? Já protege o que você acha que vai sair, olha. Aqui tem que tomar cuidado, né? Vou usar que cor aqui? Eu posso usar verde musgo, posso usar até o branco. Tá? Então, eu vou intercalando as cores, o branco vai ficar bem apagadinho, então eu vou usar o verde musgo. E aí, eu deixo pra área que tiver mais escura, uso uma cor mais clara. E assim eu vou intercalando. Tá? Vou fazer só esse primeiro. Toma sempre cuidado, porque minha pintura tá seca, já tá seca. O que acontece? Você já tem uma base de tinta, né? Então, se você não tomar muito cuidado, principalmente de poar, a tinta vai vazar. Então, tome sempre o cuidado. Olha. Aí, pra segunda demão, se precisar, eu vou levantar e dar uma olhadinha. Se precisar, eu vou esperar secar um pouquinho, dou uma abanadinha, e aí, sem tirar o stencil, eu volto de novo com a tinta. Olha. Certo? Então, meu processo vai ser todo esse. Então, agora aqui eu vou usar, olha, essa cor um pouquinho mais escura. De listra eu gosto de fazer dessa forma, tá? Pra cima e pra baixo. Eu não gosto de ficar com stencil fazendo movimento circular, porque eu corro o risco de sair do lugar com stencil. Então, agora na parte de baixo, que já é um verde mais escuro, eu vou usar essa tonalidade aqui de cima.
Então, olha, encaixa, né? Se precisar, eu troco de pincel. Se eu ver que aqui não, que eu vou borrar, pega um pincel menor. Tá, agora aqui, não sei se eu uso arabesco, vou usar o arabesco. Então, olha, vim com a cor mais clarinha, né, que eu fiz, aquela misturinha. Tem que tirar o excesso. Aqui sim, eu posso usar movimento circular. Se por um acaso saiu, o stencil bateu fora, você já vem, assim que tira o stencil, já limpa onde saiu, tá? Onde borrou. Agora, os outros eu vou fazer aqui, depois eu mostro, olha, tá vendo? Então, já vem com um pincelzinho, umedece bem pouquinho e já limpa. Depois eu vou voltar com o verde aqui pra sombrear, eu sempre retoco. Estampa pronta, estampei todas as partes, agora eu venho com branco e vou iluminar. Eu vou usar um pincel, agora a princípio, um pincel pituá. Mas nas áreas que tiverem mais difícil de chegar com esse pincel, aí eu uso o chato. Então, eu venho aqui nessa parte de baixo, posso subir um pouquinho. Aqui, olha, cuidado pra área que você já colocou a sombra. Aqui em cima, olha. Aqui em cima eu venho com o pincel chato. Vou iluminar aqui o topinho da árvore. Então, minha iluminação vai ser sempre nessas mesmas áreas. Aqui embaixo, né? Primeiro eu faço assim, depois eu espalho. Sempre tirando excesso no godê, no pratinho onde você estiver usando. Então, eu faço aqui o contorno, né, da árvore, mais na parte do meio e aqui também. E aí, eu subo um pouquinho. Olha, como se fosse... O que eu tô fazendo aqui é como se fosse um Vzinho, tá? De baixo pra cima. Pra finalizar a aula de hoje, né? Então, eu vou pegar o glitter dimensional dourado. Coloco na bandejinha no godê, coloco diluente. Venho com o pincel. Olha, meu pincel é macio. Eu vou colocar o stencil novamente, mas o que acontece aqui? Assim que eu terminar de preencher, eu preciso lavar o meu stencil, porque senão eu não consigo mais tirar. Vai ficar muito difícil de tirar o brilho do stencil, porque ele cola, né? Essa tinta aqui com relevo, ela acaba fixando. Então, eu limpo bem o excesso agora do meu pincel
E vou colocar stencil e vou passar por cima o glitter. Se quiser fazer direto com o tubinho, né, do glitter dimensional, pode. Eu vou usar aqui para não perder e não ficar tão forte, ó. Então, eu vou colocando. Quando secar, vai aparecer bem. Aí já fica um brilhinho. Tá bom, gente? Então é isso. Até a próxima aula. Espero que vocês não desanimem da próxima aula, que é para terminar a pintura com o ursinho. Tá bom? Então, muito obrigada por assistir e até a próxima aula.